Assassin's Creed Mirage promete ser um dos grandes lançamentos do ano, pois a saga em si é bem grande e o último jogo principal da franquia foi lançado em 2020, tempo que para essa marca é até grande, já que Assassin's Creed já foi até anual. Além que existe a promessa que o Mirage irá recuperar a fórmula clássica dos primeiros jogos, questão que para muitos foi perdida na trilogia RPG, principalmente no Odyssey e Valhalla. Então, fala galera, beleza? Eu sou o Jean e bem-vindo à Conexão Game Brasil. No vídeo de hoje, vamos debater se realmente Assassin's Creed Mirage vai voltar às origens da franquia ou se existe um certo sensacionalismo por parte da Ubisoft. Então, vamos lá! Mas antes não esqueça de fazer a inscrição aqui no canal, pois estamos com a marca de chegar em 1000 inscritos. Agora, vamos para o vídeo. Após o Assassin's Creed Syndicate, a franquia estava passando por críticas de desgaste, e que a história já estava começando a se perder, pois os acontecimentos históricos que a saga estava adaptando já estavam muito adiantados, o que poderia fazer com que os jogadores perdessem a sensação de estarem jogando um game em uma era mais antiga e com mistérios, com o Syndicate ocorrendo durante a Revolução Industrial, período que ficou marcado pela transição da humanidade para a era moderna. Com isso, a ideia foi fazer com que Assassin's Creed tivesse uma mudança até radical de gameplay e história, onde o game foi para uma pegada com elementos de RPG, com levels, upgrades de itens, combate baseado em barras de vida e com um combate mais solto e até com elementos de Dark Souls, como travar a mira e ter chefes com elementos mais soltos de cenários, mas claro que sem a mesma dificuldade dos jogos Souls. Ou seja, acabaram tirando o combate de contra-ataque que ficou marcado em seus primeiros jogos. Já sobre a história, os jogos RPGs iriam abordar períodos antes de Cristo ou pouco tempo depois de Cristo, períodos que aconteciam antes da formação da Ordem dos Assassinos e dos Templários, com o primeiro jogo dessa nova fase sendo lançado em 2017, conhecido como Assassin's Creed Origins, que conta a história da formação dos Ocultos, a ordem que deu origem aos assassinos. Depois, tivemos Assassin's Creed Odyssey ocorrendo na Grécia Antiga em um período antes do Origins, e posteriormente tivemos o Assassin's Creed Valhalla em um período depois de Cristo, mas contando a história dos Vikings, em um período em que os assassinos ainda não estavam formados, ainda eram conhecidos apenas como ocultos. Vejo que o primeiro game dessa nova leva, o Origins, até foi legal, pois conseguiu equilibrar essa fase com elementos de RPG com a gameplay de Assassin's Creed e os toques de sociedades secretas. Entretanto, o Odyssey e Valhalla perderam a mão, já que apesar de tentarem abordar mais a história de ficção científica, os personagens principais parecem estar bem longe dos assassinos ou ocultos, enquanto o Odyssey parece mais contar a história de um guerreiro ou guerreira espartana, já o Valhalla busca contar mais a história de um Viking. Com isso, muitas missões características da franquia que eram conhecidas por terem foco em sociedades secretas, mistérios e conspirações históricas foram perdidas, principalmente porque os jogos também prolongaram muito suas campanhas com algumas missões pouco inspiradas, principalmente em suas secundárias, que não tinham um bom ritmo ou contexto interessante para aquele mundo. E até daria para deixar passar essas secundárias, mas elas são um ponto-chave para a evolução de level do personagem para as primárias. Então, vejo que missões secundárias em RPGs devem ter um bom desenvolvimento, com The Witcher 3 sendo um bom exemplo neste quesito. Também sinto que foi perdido a imersão histórica por detalhes, já que muitos acontecimentos do jogo já parecem não se importar com detalhes que só poderiam ocorrer naquele determinado contexto histórico da época. Claro que os jogos ainda possuem pontos positivos, como direção de arte e mais liberdade em suas gameplays. Entretanto, as críticas listadas também foram observadas por boa parte da comunidade. E com isso, veio o anúncio de Assassin's Creed Mirage,
com a promessa de ter uma campanha mais curta e centrada e também focada na Ordem Secreta dos Ocultos, tendo várias referências ao primeiro Assassin's Creed, e o jogo também vai ocorrer na Bagdá do século IX e sendo protagonizado pelo Basim, personagem que estava no Valhalla, como um oculto e que tem potencial de entregar uma história cheia de reviravoltas em um game dedicado a ele. Mas e aí? Será que Assassin's Creed Mirage realmente irá trazer novamente a ideia dos jogos mais clássicos da franquia e consertar erros da fase RPG? Vejo que isso é bem provável, pois os trailers e gameplays do jogo já passam muito a ideia de um game com elementos de Assassin's Creed, principalmente com referências ao primeiro game da saga. Entretanto, vejo que pode parecer um pouco sensacionalista caso a Ubisoft dê a entender que o jogo foi imaginado do zero como algo já pensado para voltar às origens, pois inicialmente o game seria uma DLC do Assassin's Creed Valhalla, algo confirmado pela própria empresa. Mas como o Mirage foi ganhando um escopo grande, então virou um jogo independente. Com isso, algumas bases do Valhalla poderão ser vistas no game, como o menu e customização do personagem, assim como o HUD de tela e até mesmo o motor gráfico que segue a mesma base dos Assassins RPG. Tanto que muitas pessoas sentiram uma semelhança com Assassin's Creed Origins que ocorre no Egito. E graficamente, o game também não parece ter uma grande evolução, pois provavelmente sua base é CryEngine. Provavelmente não, é fato, ele é CryEngine, também vai ser lançado para Xbox One e PlayStation 4. E também isso pode explicar bastante o gráfico dele, por mais que eu até tenha achado o game bonito em muitas partes. A base de gameplay também lembra bastante os jogos anteriores, mas com uma gameplay mais leve e priorizando mais o parkour e velocidade do personagem, já que o Basim é conhecido por ser um protagonista ágil e veloz. Uma coisa que me incomodou é que o Basim terá o poder de teletransporte para matar inimigos de forma rápida e em stealth, algo que pode ser explicado pela agilidade do personagem e como o Animus simula as ações dele, além que pode ter uma explicação com a história de ficção científica da saga. Mesmo assim, isso tira um pouco da ideia de um jogo mais pé no chão e inspirado em acontecimentos históricos e reais. O que dá para concluir é que mesmo Assassin's Creed Mirage não tendo uma base feita totalmente do zero para um game resgatando raízes, o jogo ainda tem muito potencial, pois pelo que foi mostrado, dá para perceber que ele irá trazer uma história envolvendo foco em sociedades secretas, conspirações históricas e um personagem que está dentro da Ordem dos Assassinos ou Ocultos, e que tem potencial de trazer muitas reviravoltas. Além que também sinto que teremos uma história mais centrada e sem partes desnecessárias. Mas claro que ainda vou ter algumas cautelas ao analisar o produto final, visto que ele ainda pode cometer erros da trilogia RPG ou com elementos RPG, já que muitas pessoas não consideram Odyssey, Valhalla ou Origins como jogos RPGs, mas sim games com elementos RPGs. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar, pois aqui na Conexão Game Brasil estamos com a meta de chegar em 1000 inscritos. E vocês podem estar ajudando aqui o canal. Aqui na Conexão nós estamos trazendo vários vídeos sobre Starfield, State of Decay 3 e o Assassin's Creed. Então, se você for aí um fã de Assassin's Creed, pode fazer aí a inscrição no canal, pois iremos estar trazendo vários conteúdos sobre essa saga, que é uma das minhas sagas favoritas do mundo dos games. Mas é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo e valeu!